Ó, Boa noite, André. boa noite, meu amigo Daniel. Tudo bem? Como é que tá? Tudo jóia? Como é que tá aí em São Paulo? Aqui tá do mesmo jeito que tá no Brasil inteiro, mesma Oi. realidade. Dá um tempinho o pessoal entrar aí, André. A gente tá um pouco adiantado, 1 minuto, Tá entrando aqui o pessoal. não Meu é? amigo Dr. Jaison Jardel, Lu- Luciana Então, Távora, 1 minutinho meu aí amigo para aqueles que tiverem interesse de Dr. participar. Yolanda Macedo, satisfação. Então, já já a Doutor gente Dan- começa aqui. Colega de bancada acadêmica aí, Doutor Edson Prado, satisfação, doutor Edson. colegas de bancos de graduação, sempre marcante presente aí nas lives. É, E o Mutante entrando aqui também. O Mutante é meu amigo pessoal do esporte aí também, que aí, torce aí pelo Daniel Matos. minha mãe, boa noite, mãe. Boa noite. Doutor André, 19 horas, conforme o previsto, combinado como foi a divulgação. Meu amigo doutor André Rosado, o homem do direito processual, especializado na área, um entusiasta das relações contratuais e também preocupado e dedicado às questões do direito do consumidor. André, se a sociedade modifica seus conceitos, o direito também modifica. Então o direito vai acompanhando as situações, sem poder andar na frente, para não engessar a sociedade, também não andando muito atrás, para não perder o time na dissolução dos conflitos. E o dano moral é um dos temas que diz respeito ao nosso dia a dia, nossa prática. E no decorrer dos anos, as situações foram modificando, a jurisdição constitucional foi se expandindo, de tal maneira que a gente pensa que aumentaram demandas relativas a dano moral, mas não é bem isso. A conscientização social sobre os seus direitos faz com que eles clamem mais por dias melhores, fazendo com que a gente alcance um grau civilizatório mais avançado, digamos assim, conforme outros países, como na geopolítica chamam de países de primeiro mundo, países de terceiro mundo, a gente tem uma certa dificuldade de perceber esses problemas cívicos do dia a dia que a gente se depara ainda muito comum no Brasil. Então, doutor André Rosado, se o direito tem que acompanhar a evolução social no que diz respeito à integridade humana, tendo a Constituição como seu vetor axiológico de tudo pautar-se pela dignidade humana, eu gostaria que o senhor falasse para a gente hoje a respeito da evolução do dano moral na casuística jurídica, na prática forense, bem como que trouxesse para nós os seus conhecimentos no que diz respeito às teorias que embasam os pedidos, o que fundamenta, vendo o que se é de fato um dano moral e qual é o pleito para se proceder diante do Poder Judiciário. Com a palavra, doutor André Rosado. Boa noite aos meus amigos aqui presentes. Boa noite, doutor Daniel Matos, dileto amigo, colega de profissão, que eu estimo a mais alta admiração desde a época de graduação. É uma Obrigado. enorme satisfação estar aqui com você hoje. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, passamos por um momento muito delicado e estamos aqui hoje, né? Trocando ideias com nossos amigos, com você. Então, eu quero desejar uma boa noite a todos, agradecer a oportunidade e falar sobre esse tema, doutor Daniel Matos, que é muito caro à advocacia, à sociedade. Dano moral, a evolução do dano moral. Hoje é um termo que está em evidência e quem está no dia a dia, na prática forense, sente a ausência de um respaldo com relação ao dano moral. Eu quero fazer aqui um breve resumo sobre essa questão do dano moral. Vou fazer uma didática bem simples, para que seja entendível a todos e a todos que nos assistem aqui, que seja uma linguagem clara, você possa ter uma conexão do que eu estou falando agora. Então, assim, é, tudo começou com a questão da responsabilidade civil, doutor Daniel. A responsabilidade civil, está enraizada na cultura tradicional brasileira. Por quê? Porque nela você vai ter o direito material e você vai ter o direito imaterial. Em uma situação de litígio, em que você, por exemplo, há uma colisão entre veículos, lá você tem uma batida e
lá você vai ter o direito material em si. Houve uma batida, é R$ 3.000 de prejuízo que eu tenho essa batida, lá tem o direito material. Mas você precisa mensurar, nesse caso concreto, situações em que a pessoa passa por um constrangimento, e esse constrangimento é preciso ser ressarcido de forma pecuniária, cliente, e o advogado, a pessoa que representa, o patrocinador da causa, precisa ter a interpretação no sentido de transformar isso, entendível para o magistrado, de modo que ele possa atender a necessidade desse cliente à sua demanda, né? Então, assim, hoje, nós temos a grande dificuldade do advogado em materializar esse sentimento ao magistrado. O magistrado, hoje, entende que existe um mero aborrecimento. É um termo chato que a gente ouve e vê no dia a dia, o mero aborrecimento. Então, quando você tem a questão do dano material, é muito simples. O magistrado vê o que é que tem de dano material e lá ele tenta fazer uma situação de equilíbrio com o cliente. Se teve prejuízo de R$ 3.000, eu sou motorista eu vou dar um exemplo aqui prático para que a gente possa se contextualizar. Eu sou motorista de aplicativo. E bateram no meu carro. Então, se eu fui fazer o serviço do carro, eu vi lá que foi R$ 2.000 de prejuízo. O juiz vê que houve um prejuízo de R$ 2.000. Lá eu tenho a questão do dano material. É muito simples. Ele vai ver que tem esse dano material e vai me ressarcir. Eu posso também ter a questão do dano cessante, né? O carro pode ficar parado um mês, eu tenho de lucro R$ 2.000 por mês, então soma-se também os lucros cessantes que eu deixo de ganhar na batida desse veículo, e aí fica 3.000 mais 2, 5.000. Mas aí eu preciso configurar o dano moral. E aí é que o patrocinador da causa precisa conhecer a doutrina, precisa conhecer a evolução, precisa se conectar com o magistrado no sentido de que ele se sensibilize e saiba que ali houve um constrangimento, ali houve uma situação vexatória, uma situação delicada que você precisa ressarcir pecuniariamente o quantum, né? O quantum pecuniário que eu preciso ressarcir aquela pessoa. Então, nesse sentido, nós tivemos uma teoria no Brasil chamada teoria do desestímulo, é uma teoria dos Estados Unidos, chamada Punitive Damage. Essa teoria, ela versa que a forma de penalizar esses ocorridos, ela deve ser feita de forma pecuniária. O juiz deve aplicar uma penitência à pessoa em dinheiro para que ele não se repita. Punitivo damage. Contudo, essa teoria, ela não existe, não vem com um nexo, vamos dizer assim, causal que possa, padronizado, que possa inserir essa tese e o juiz se sinta sensibilizado de sempre estar remunerando, colocando o dano moral, vamos dizer, satisfatório ao cliente. Diante disso, nós temos aqui, que é o motivo da nossa live, o surgimento da teoria do desvio produtivo do consumidor, do Marco Dessoni. Essa teoria, ela é fantástica, é uma teoria que hoje, o que é que ela vai dizer, essa teoria do Marco Dessoni, com relação ao dano moral, da teoria do desvio produtivo do consumidor. Com a ausência de algumas teorias passadas e relacionamentos passados, relações passadas, o Marco Dessoni, um advogado muito experiente, cria essa tese do desvio produtivo do consumidor, na qual ele diz que o consumidor, ao adquirir um produto com vício ou com defeito, eu vou dar um exemplo prático para todos que estão nos assistindo aqui. Eu comprei um óculos, ele veio com vício, está com um problema. E eu me desloquei até a ótica para resolver esse problema. E eu fiz uma visita, 2 visitas, 3 visitas, e o problema não foi resolvido. E o problema se judicializou. O Marco Dessoni, de forma excepcional,
diz que quando nós temos um problema nesse sentido, nós temos um valor tutelado chamado tempo. O nosso tempo é valioso. O tempo de deslocamento até a ótica, tempo de ligação para cancelar um plano de TV, a TV paga, combustível que você se desloca a um certo local, tudo isso é o tempo. E o nosso tempo é o bem mais precioso que nós temos. É um dos bens mais preciosos que nós temos. É o tempo. Então, com isso, o Marco Dessani cria um nexo de causalidade, um nexo de conexão, de que o tempo configura o dano moral. Quando eu perco tempo, eu configuro o dano moral. Então, é isso que é importante a todos que nos assistem aqui, a todos que, seja da área do direito, seja uma pessoa que, na vivência do dia a dia, tenha passado por uma situação vexatória, uma situação constrangedora, uma situação de dificuldade. Lembre-se que você tem que pensar no tempo que você gastou, o tempo que você disponibilizou para resolver aquilo. E dentro desse seu tempo que você disponibilizou, sim, você pode configurar o dano moral. E aí vem o desafio de nós, advogados, que somos essenciais para exercer a cidadania e a justiça, de entender essa tese e aplicar no dia a dia, diligenciar junto aos magistrados, porque essa tese, fantástica por sinal, já está no STJ, já tem várias decisões nesse sentido. Inclusive, doutor Daniel, agradeço demais porque tive conhecimento dela através de você. E hoje já é uma tese já muito divulgada, já encontrei vários colegas com livros aqui, já debatendo sobre o tema. Infelizmente, os magistrados ainda não estão entendendo essa nova corrente do Marco Dessoni, mas eu acredito que irá entender. E hoje aqui nós estamos plantando uma semente junto aos nossos amigos para que conheçam a teoria do desvio produtivo do consumidor, uma teoria que tutela o seu tempo para resolver qualquer tipo de problema que você tenha na área do consumidor, na área civil, certo? Em que você tenha que se deslocar e demandar seu tempo. Existe um termo em latim chamado dano in repsia. Esse dano in repsia é um termo que diz o seguinte: você não precisa provar nada. O fato por si só já é presumido. Exatamente, já é presumido. É um termo em latim que significa mais ou menos, basicamente isso, resumidamente isso. Então, essa teoria do Marco Dessani, ela vem de encontro ao dano in repsia. Eu posso dar um exemplo aqui do dano in repsia. O dano in repsia já foi simulado pelo STJ, já tem um tema repetitivo, 466 do STJ, na qual, quando uma instituição financeira ela lhe negativa, sem a devida justificativa, ali já está configurado o dano moral. Esse é um exemplo. Eu posso citar outro exemplo. O exemplo da quinta jornada do direito civil, enunciado 455. Não, perdão, é a negativa de plano de saúde, em realizar tratamento. Também é um dano in repsia. É um modelo de dano moral, na qual, quando você tem uma negativa pelo plano de saúde, se você chegar a judicializar a demanda, você tem ali configurado dano moral. A quinta jornada do direito civil que eu ia comentar é que o enunciado 455 fala que o magistrado deve investigar o caso concreto para definir o quanto da causa. O quanto da causa. O que nós temos que ter de entendimento como operadores do direito, como militantes, é que nós temos que contribuir de sobremaneira para que ele entenda essa mensagem, essa nova corrente doutrinária da teoria do desvio produtivo do consumidor, que eu acredito que chegou para ficar. É um breve resumo, eu tentei ser o mais resumido possível, falando um pouco do sistema tradicional brasileiro do direito civil, que está ligado ao direito material, ao dano material, perdão, e que hoje nós estamos no mundo do dano imaterial, que está ligado ao dano moral,
e que hoje tem uma tese fantástica de um brasileiro. Nós tínhamos uma tese americana, Punitivo Damage, Exato. até bonito o nome, mas hoje nós temos uma tese de um brasileiro fantástico que tutela o nosso tempo. E aí é motivo hoje de nossa live e de nossa discussão. Você tem algo a falar também, Com Dani? Poderia certeza, não? certamente, André. É muito boa a sua exposição. E é importante que as pessoas compreendam que, às vezes, com receio de promover uma demanda judicial, acreditando que será ineficiente, não haverá, como eles dizem, não vai dar em nada essa expressão popular, mas pelo contrário. Nós temos inúmeros fatos que ganharam uma nova roupagem, foram modificadas no custo da nossa sociedade em decorrência de altas indenizações. Os campeões são empresas de telefonia, transporte aéreo, que são aquelas empresas que mais recebem essas demandas em decorrência de atrasos, cancelamentos sem aviso prévio, aborrecimentos no que diz respeito ao telemarketing, que agora, por uma lei já expressa, já em vigor, que é a questão da obrigatoriedade de identificar o número do telemarketing. Então, quando houver Isso. um número que for chamado com 0303 no início, já está identificado. Isso não há sombra de dúvida de que é decorrente as grandes demandas, as grandes batalhas judiciais no que diz respeito ao direito do consumidor. Então, as empresas aéreas, como um caso emblemático de uma alta indenização que nós tivemos no Brasil, que foi o caso de um cadeirante que precisou ter acesso a uma aeronave no aeroporto e não tinha a rampa de acesso, e ele foi simplesmente carregado nos braços pelos demais passageiros, que ainda que pareça, à primeira vista, um ato solidário, mas foi um grande constrangimento para esse passageiro e recebeu uma indenização já em Brasília, no STJ, no valor de R$ 40 mil, aqui que me recordo. E isso fez com que hoje as empresas tenham seu elevador, tenham a sua rampa de acesso para que o cadeirante tenha acesso à aeronave. Da mesma forma, nós temos a hipervulnerabilidade no que diz respeito a pessoas que têm dificuldade motora, dificuldade visual, e para ter acesso nas calçadas, nos estacionamentos, e tudo isso diz respeito ao desvio produtivo, diz respeito ao direito do consumidor. Por que eu estou falando dessas situações? Porque a partir que a gente provoca, a gente evolui. Então, quando a gente está falando da evolução do dano moral, aquilo que era 10 anos atrás não é mais hoje. Então, há uma resistência social de querer afirmar, deixa isso para lá, isso é mimimi, mas não. O respeito social, o grau civilizatório que avança, como já falei anteriormente, a geopolítica dos países de primeiro mundo, ficam assustados quando se deparam com situações urbanas que nós vivemos e ainda dizem assim, vocês fazem isso? Então, como diz, eu não gosto de usar esse termo porque eu amo meu país e não gosto de dizer que o Brasil não é um país de primeiro mundo, eu não gosto de discernir geopoliticamente falando. Mas nós temos inúmeros casos aqui no Brasil ainda que são primitivos, que precisam evoluir para ontem. Então, o efeito pedagógico que o dano moral traz, como erros dos fornecedores, a ausência de atendimento, de resolutividade, operatividade no que diz respeito a problemas causados por eles. Então, o professor Marcos, a gente inspira ele, a gente está aqui para alavancar, para expansionar. Eu falei isso para ele no próprio Instagram dele, que a gente quer mesmo impulsionar e alavancar, parabenizando o trabalho que ele traz pela teoria do desvio produtivo. E as pessoas que nos assistem aqui, que se identificam com essas situações, podem agora refletir e questionar se determinadas situações de dissabor não pode configurar, por acaso, um dano moral. Então, você vê erros de cartório, erros de dados, erros das mais diversas naturezas, que obrigam aquele consumidor a resolver um problema que ele não causou. E assim, consequentemente, além do ônus financeiro, de deslocamento, como o senhor já falou, deslocamento, o tempo que foi dedicado, os diversos aborrecimentos sem resolutividade. Então, isso vai ser colocado como na área penal uma dosimetria no dano moral para ser indenizado. Então, isso anda longe de ser qualquer mimimi, qualquer deixa para lá. Não. Você lutar pelos seus direitos faz com que a gente, amanhã, plante a semente de uma sociedade mais civilizada. O fato, como eu falei, a evolução tem esse sentido. Então, doutor André, eu fico muito feliz, satisfeito de ouvir suas palavras, vejo tanto que o senhor se encontra preparado para militar na advocacia, fazendo com que as decisões tendam a auxiliar muito aqueles que estão por viver em anos doravantes. Muito Doutor bom. Daniel,
essas palavras foram muito assertivas. O direito ele precisa se equilibrar com o momento que a sociedade ele precisa estar constantemente acompanhando as mudanças da sociedade. E eu observando um pouco do que a militância da advocacia, que é dura, você sabe muito bem disso, o advogado contribui diretamente com essa transformação. Quando faz uma sustentação oral, uma defesa, quando diligencia com o magistrado sobre suas teses que antes eram consideradas, não eram consideradas, agora começam a ser consideradas, então é nosso papel fazer isso. Então, eu fico muito feliz com a participação da live. Inclusive, me disponibilizo para estar sempre participando das lives, Sim, criar novas lives. provavelmente vamos Novos. fazer uma desculpa te A interromper. todos que nos assistem aqui, meus amigos, a todos que nos assistem, vocês, essas situações que nós falamos aqui, eu tentei fazer um resumo pedagógico. O doutor Daniel Matos falou de algumas situações que aconteceram, mas o direito do consumidor ele é muito capcioso para não para o advogado, mas para o consumidor. Ele é capcioso no sentido que, às vezes, o fornecedor tenta deturpar a informação ao consumidor e ele, por falta de conhecimento, termina deixando passar aquela oportunidade de ter o seu direito resguardado. E a justiça não socorre aos que dormem, infelizmente. Então, nesses casos, a todos que nos assistem aqui, aconselho a sempre consultar um advogado numa situação. Você pode achar que é uma situação boba, você pode achar que é uma situação que você não tem direito nessa situação, mas você, ao consultar o advogado, você vai ter um parecer efetivo se essa situação tem ou não cabimento e se você está coberto de direito. Consulte um advogado, sempre esteja próximo para saber das situações. Eu queria, Daniel Matos, para aproveitar aqui Pois não? e ver que tem a participação do pessoal aqui. Um abraço ao amigo Jardel, doutor Jardel, meu amigo, doutor Yolanda Macedo, Barros Edilando, aqui, um abraço. Aqui, doutor, boa noite, prazer, doutor André, prazer, doutor Yolanda. Doutor Edson, dois feras, você é fera também, meu amigo. Minha mãe aqui, um abraço, minha mãe. Luciana Távora, Recife, Pernambuco, um abraço a Recife, cidade maravilhosa. Saudações, doutor Daniel e Yolanda Macedo. Obrigado. Edson, muito bom ouvir vocês, muito bom lhe ver também, doutor Edson, por aqui. Diego, lindo é você, Diego, quero empatar um dia com sua beleza. Doutor Yolanda é referência em direito civil. Estou me atrevendo a falar direito civil com a doutora Yolanda. Excelente introdução ao doutor Daniel Matos. Doutor Obrigado. Daniel Matos é fera, sou fã dele desde a época da graduação. Fábio, abraço, doutor Fábio. Vamos aqui, quem mais? Doutor, doutor Franklin Vinícius, olha só, doutor Franklin Vinícius teve uma causa hoje. A decisão saiu no sentido de o cliente receber R$ 214, doutor Daniel Matos. E foi mero aborrecimento. Zero dano moral. R$ 214 de causa e zero dano moral. Não paga nem as custas do próprio processo, né? Há uma estimativa, pelo menos as estatísticas do CNJ, ele coloca que um processo de juizado especial há um custo para os cofres públicos de mais ou menos R$ 4.000. Isso já é antigo, né? Antigo, eu acho que são estatísticas aí de aproximadamente 10 anos. Toda a logística processual ela vai ter um custo mensurado em moeda, em pecúnia, aproximadamente R$ 4.000. Então, um valor de indenização de R$ 200 é vergonhoso para o magistrado que se propõe assim. O que eu penso? Porque pode parecer criticar é fácil. Você tem que ver o lado do magistrado também. Eu inclusive, já convidei alguns juízes para participar, para a gente abrir isso. Afinal de contas, a sociedade é um todo. E todos participam, todo um dia podem estar lá precisando, inclusive os próprios magistrados. Então, o que eu penso? A sensibilidade ela precisa ser existente, o conhecimento de causa, o conhecimento da realidade. Se não houver o efeito pedagógico, a gente não evolui. Então, são as crises que nos levam a encontrar soluções, como agora já passamos por uma crise, que foi o caso da pandemia, nós saímos bem mais educados.
bem mais preocupados com a questão da saúde. Então, as relações contratuais, elas precisam ter por base o princípio da boa-fé. Então, o que leva uma causa a um juiz que ele não consegue apreciar por esses princípios? Então, como é que isso chega até a mim? Porque R$ 200 uma indenização, eu não sei qual foi o caso concreto, mas R$ 200 uma indenização, o que é que foi tão insignificante nesse processo para o magistrado não elevar? Como foi o cálculo, fazendo aqui uma analogia do direito penal para cá, como é que ele fez a dosimetria dessa indenização, né? Falando em termos análogos. Então, infelizmente, a gente se depara assim com essa realidade, não é incomum de forma alguma, e é um ponto que tem que fugir, sair desse relativismo, assim como os próprios direitos humanos, né? Precisamos ter um piso de determinadas condutas para que não se repitam, para que não haja... Para sair do mundo do mero aborrecimento, doutor Daniel. Temos que sair desse mundo do mero aborrecimento. Isso não existe, não faz mais sentido isso, né? Olha aqui a o doutor grosseria, Frank dizendo... a grosseria social que acredita que é um mero aborrecimento, ou seja, o nível de tolerância da brutalidade, da grosseria dos relacionamentos sociais, fazendo com que haja expressões do tipo mimimi, deixa pra lá, isso não é nada. Então, a sensibilidade, a noção cívica faz com que a gente evolua. Isso precisa estar também no Poder Judiciário e também na mente dos advogados, nos operadores do direito, de uma forma geral, para que a gente possa ver isso dentro da sociedade, o respeito, a dignidade e a moralidade das situações. Então, uma empresa que recebe como isso uma condenação, ela vai sorrir não só da pessoa que ela causou o dano, ela vai sorrir também da cara do magistrado, que assim atuou. Então, se nós não tivermos o pulso forte, a espada que bate e o conhecimento que interrompe o veneno da serpente, conforme a gente vê na Tênis, que é o nosso símbolo lá de mais de 2000 anos atrás, que a gente não conseguiu criar um novo símbolo, é hora de criar um novo símbolo da justiça, é novo momento. Não é? O magistrado também fica nesse posicionamento que, se ele julgou, praticamente quedou como inerte, porque em nada contribuiu para um dia melhor da nossa sociedade. Pois não, doutor André, diga aí. Olha a doutora Yolanda aqui levando um tema recorrente aqui, doutores, as ligações de telemarketing é um bom exemplo do abuso. O doutor Daniel acabou de citar sobre a resolução da Anatel para que tenha o 0303. A opção de atender agora. Isso. A Sem ligação dúvida, é um será... reflexo das grandes demandas contra as operadoras que abusam sem horário, sem data, sem horário, fora de horário comercial, diversas ligações em que eles desligam assim que você atende. Às vezes pode ser uma ligação que você está aguardando a urgência e o telemarketing vai lá, fica ali meio que zombando do consumidor. Então, esse fato já é uma proteção ao consumidor e, com certeza, é reflexo das pessoas que não se detiveram ao silêncio e foram lá buscar uma reparação dentro de um Estado organizado de direito. Olha aqui o doutor Franklin. Doutor Franklin que tem um exemplar do Marco Dessoni. Piauí precisa evoluir nesse ponto. Hoje tivemos uma sentença de R$ 219, acabei de citar. O magistrado reconheceu que hoje fala na prestação de serviço, mas não concedeu dano moral. Mero aborrecimento. Acho que o Instituto do Marco Dessoni combate de forma efetiva o mero aborrecimento. Ele fala aqui também, concluindo, que os estados vizinhos já adotam, e isso é uma verdade, estados vizinhos, inclusive o STJ já adota essa tese de forma fantástica, a tese de que tutela o seu tempo. Vocês que estão nos assistindo, seu tempo é valioso, seu tempo é valioso. Então, Onde entra a nossa evolução, o nosso novo Código de Processo Civil de 2015 agora, ele já traz a evolução da questão do precedente. Não é? Então, quando a gente vai a um juizado especial, seja no Piauí, no Ceará, no Maranhão, no São Paulo, no Distrito Federal, em qualquer estado do Brasil, a gente já puxa a lógica do STJ para que o precedente seja seguido. Então, sim, batalhando que se consegue, e com o tempo eu acredito que teremos um piso. Um piso para situações que são conceituadas ainda, infelizmente, como mero aborrecimento, certamente elas vão evoluir. Como já falei aqui alguns casos anteriormente, há alguns anos, não era considerado dano moral, poderia se, me perdoe aqui a expressão popular, poderia ser considerado frescura, não é? Mimimi, né? São essas expressões que, na verdade, são grandes constrangimentos que levam a traumas, que levam a constrangimento. A pessoa fica traumatizada com aquela situação, com medo de participar novamente de
de um evento similar ao que ocorreu. Então, somente uma reparação para suavizar essa situação. Então é isso, doutor André. Eu espero que as palavras tenham sido colaborativas, que possa, se uma pessoa que nos assistiu já despertou para esse ponto de vista, já foi suficiente, na minha opinião, já cumprimos a missão de estarmos aqui. Também concordo com você, assino nas suas palavras, Daniel. Só queria, antes de fechar, esse é o livro, tá aqui invertido, né, por causa do reflexo, mas é o livro do Marco Dessani, da teoria do desvio produtivo do consumidor. Quem tiver curiosidade, você acha na internet, tá? Físico ou e-book dele. E dizer a você que eu fico muito feliz e fico à disposição para novas lives, novos temas. Eu sou uma pessoa que ama o direito e amo falar sobre direito também. E com Vossa Certamente, Excelência, uma pessoa de certamente. calibre e que tanto admiro, é algo que tenho muita satisfação em fazer. Obrigado, doutor André. Satisfação é minha nos encontrarmos aqui e estarmos com esse diálogo sempre saudável e promissor. Então, hoje é uma quinta-feira, era para ser na sexta, foi na quinta, mas quinta-feira com quem agrega, doutor André Rosado, trazendo aqui a palavra para a gente. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Doutor Valdir Falcão aqui parabenizando, batendo palmas. Doutor Valdir Falcão, grande, grande. Doutor Elton está aqui, doutor Elton, um abraço. Então, temos muito a agradecer. E a proposta foi essa, encerrar. Doutora Ana Alice Barros entrou também, um abraço. Sim. E poderíamos passar muito mais tempo, viu, André? E não somente nós dois, mas em breve pautarmos para fazermos lives com maiores participantes, e o ingresso de uma retirada, e a gente vai fazendo essa metodologia, sempre com aquela percepção de acrescentar na vida das pessoas e deixar frutificado os direitos na nossa sociedade. Então, André, um forte abraço, obrigado a todos, a gente fica por aqui, até a próxima. Viu? Até a próxima, boa noite. Boa noite, Valeu, obrigado.